somente crer. Senhor é a força da nossa vida. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais uma missão. Não há dia que não passe, não há hora que não chegue, né? Agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez neste púlpito para trazer a cada um de nós aquilo que foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. E agradeço ao pastor Jonas por conceder esta oportunidade nesta noite. Não sei como ele fez para me encontrar, mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu achei que ele nunca fosse me encontrar para essa missão, né? Já faz 28 anos que a gente vem a esta casa para alimentar do pão da vida neste lugar, e eu só tenho que agradecer a Deus. Do contrário, eu não sei onde eu estaria, né? E nós poderíamos dizer o mesmo. Do contrário, a gente não sabia onde estaríamos, né? Mas a graça e a misericórdia de Deus cuida de tudo, né? Amém. Quero apresentar minha esposa, irmã Lucimar, onde está. Veio comigo também minha sogra e o pastor Edmar José Cardoso, que nos ajuda ali no campo, né? Porto Nacional, Ponte Alta, Almas, todos aqueles lugares ali. Ali está. Deus abençoe minha sogra, minha esposa. Amém. Nós vamos dar continuidade, né? Creio que o tempo é favorável, né? Tem algumas mensagens aqui. E quando chegar a hora, a gente para. Uma das mensagens que a gente vai usar em uma quantidade, uma porção maior, os eventos modernos, né, são esclarecidos pela profecia. Quero também dar uma boa noite aos irmãos que estão conectados, né, por este Brasil afora, por este mundo, participando desta hora, deste momento, aos irmãos da nossa região. E como nós temos sido abençoados, né? Como temos sido abençoados por tudo que acontece aqui neste lugar, nesta casa. É um privilégio e grande, né? Deus nos conceder tamanha bênção. Gostaria de deixar, primeiramente, antes de lermos a palavra, parágrafo 18 da mensagem, Olhando para o Invisível. Gosto muito deste parágrafo, isso me acompanha. O irmão Branham diz assim: quando um homem, uma vez, capta aquela visão,
do Deus invisível e sabe que Ele está sempre presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem, que estabiliza os seus atos, e nos momentos de aflição e problemas, isto continuará fazendo com que ele olhe para cima e acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque ele está olhando para o invisível, mesmo através da promessa. Agora, como Abraão, ele não somente viu o invisível, e a razão pela qual ele creu nisso foi porque Deus o havia dito. E se estamos mortos em Cristo, somos sementes de Abraão. E se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, isto faz a mesma coisa. Ele toma cada promessa divina de Deus, que está em sua Bíblia, e a chama de tempo presente, e descansa sobre ela. Também na mensagem Não Te Estribe no Seu Próprio Entendimento, parágrafo 60. E um cristão nascido de novo, do céu, ele é uma parte desta palavra, correto? Uma outra mamãe ele não seguirá. Ele é uma parte da palavra. Ele permanece com a palavra. E se a trombeta der um sonido incerto, quem poderá se preparar para a batalha? Disse Paulo, ele conhece o sonido da palavra. Observe como é isto: a mão predestinada de Deus seguindo-os ao longe. Ele sabe que ele foi ordenado, ele estava na verdade do Evangelho, ele soube que ele nasceu pelo Espírito de Deus, ele sabe que o Espírito de Deus não pode negar a palavra de Deus assim. Portanto, um estranho ele não seguirá. Observe. Vamos ler a Bíblia? Dois discípulos no caminho de Emaús, uma passagem muito conhecida, e o irmão Branham tomou essa escritura para pregar essa mensagem. Eventos modernos são esclarecidos pela profecia. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu, eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, a que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos,
porque dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Assentai-vos. Temos um hino, vamos ouvir o hino. Creio que cada companheiro está comigo nessa missão. Amém? Eu não tenho nada de mim mesmo, mas, como sempre, Deus nunca deixa de falar. Ao longo destes anos, temos recebido, nesta casa, neste lugar, o que realmente nós precisávamos. É bom ver cada companheiro, cada pastor, nas reuniões internas que nós estamos recebendo, cada culto,
Isso vai falando, mostrando que Deus está cuidando de cada um de nós, sua igreja, cuidando dessa noiva. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Deus movendo-se a todo instante, cada momento, em prol desta sua igreja, dessa sua noiva. Então, nós vamos deixar o profeta falar um pouquinho para nós nessa mensagem, a partir do parágrafo 45. Agora, os eventos que vemos acontecendo estão absolutamente mostrando na Bíblia que cada era nós pensamos que estamos todos desequilibrados. Nós pensamos que estamos todos desequilibrados. Mas não estamos. Tudo está se movendo exatamente com a palavra de Deus. Agora, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado. Não há nenhum livro como a Bíblia. Não há nenhum livro como a Bíblia. Porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Está vendo? Uma palavra é um pensamento expressado. O pensamento de Deus expressou isto. Suas palavras através dos profetas. E eles escreveram a Bíblia, a qual está em forma de palavra. E Jesus a chamou de semente. E qualquer semente produzirá a sua espécie, se estiver na condição correta, na atmosfera correta. Agora, este livro de profecia, ele está predizendo eventos futuros. Agora, o livro contém a revelação completa de Jesus Cristo. Não acrescente a ele, nem tire dele, e toda revelação tem de vir por ele. Veja, tem de ser a palavra. Deste modo as pessoas dizem: eu tive uma revelação. Sim, nós sabemos que José Smith e muitos tiveram revelações e coisas mais, mas era contrário à palavra. Tem de vir de acordo com a palavra, se vem de Deus, porque é para vindicar ou para provar a presença de Deus. E de antemão ele soube todas estas coisas. De antemão Deus soube todas estas coisas. Por sua presciência ele ordenou, pré-ordenou, isto é chamado na Bíblia predestinado. Cada era ao seu lugar, cada homem ao seu lugar, e cada mensageiro ao seu lugar. Ele é Deus. O diabo não está levando nenhuma vantagem sobre ele. Nunca levará uma vantagem sobre o nosso Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de William Branham, o nosso Deus, tem confirmado para nós a sua palavra. Por isso estamos aqui. Por isso estamos neste lugar, provido por Deus. E Ele é Deus, e Ele ordenou tudo
para que ocorra e encaixe exatamente em linha com sua palavra. Assim, se pudermos ver, pela sua palavra, em que era e em que tempo estamos vivendo, você verá isto bem aqui na Bíblia, a Bíblia desta era. O que devemos, o que está para acontecer neste tempo? Agora, os outros livros, nós encontramos muitos livros que chamam de livros sagrados, e assim por diante. E eu tenho lido ao Corão e muitos outros, mas veja, seus livros sagrados são apenas um código de ética, de moral ou de teologia. Mas este livro é um profeta. Vamos levantar este livro? Mas este livro é um profeta. Onde está a sua mensagem? A Bíblia revelada. Vamos levantar os dois juntos? A Bíblia revelada, a mensagem de Deus para esta era. Este livro é um profeta, amém? Isto sela o assunto. Ele é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus predizendo o futuro. Ela prediz porque ela é previamente avisada. Se Deus envia qualquer coisa, Ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada sobre a terra sem que primeiro revelasse aos seus servos, os profetas. Que coisa maravilhosa, né? E isso é Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus não pode mentir. Ele o revela. Essa tem sido a sua maneira de fazer isso no decorrer de todas as eras. Ele nunca deixou de fazer isto. Ele nunca deixou de fazer isto. Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios 1, 4, 5, falando desta predestinação, e veja se você encaixa nisso. Veja se você consegue encontrar-se dentro disso. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 1 Coríntios, capítulo 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios 2, 9 e 16.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E ele de ninguém é discernido. Você está nisso? Nós estamos nisso? Você pode se encontrar aqui dentro? Amém? Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos continuar? Já vamos adiantar aqui um pouquinho, né? Parágrafo 59, eventos modernos. Essa mensagem foi pregada em 6 de dezembro de 1965, um pouco antes do profeta partir. Eu falei em Shreveport outro dia, em um programa de rádio nacional através da nação, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, da vontade de Deus. É o tema da mensagem. Davi tentou trazer a arca de Deus de volta para casa. Davi tentou trazer a arca de Deus de volta para casa. Ele era um rei ungido. Ora, ele consultou os seus delegados, seus capitães de milhares e de 10 milhares, e assim por diante. E todos disseram: isso é a palavra do Senhor. Todos disseram: isso é a palavra do Senhor. E ele consultou o sacerdote. Isso era maravilhoso. E todos ficaram inspirados. Eles gritaram. Eles cumpriram cada ato religioso que havia. E estavam absolutamente contrários à vontade de Deus. Estava absolutamente contrário à palavra de Deus. Porque havia um profeta na terra chamado Natã. E ele nem mesmo foi consultado acerca disto. Está vendo? E verificamos que não funcionou, ainda que eles fossem sinceros.
tentando fazer um serviço para Deus. E você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se, e então vá. Então você sabe, como um soldado não sabe o que fazer até que receba ordens para fazê-lo, temos de ser soldados cristãos e receber as ordens da Bíblia para esta hora, agora. Não o ataque de ontem, o ataque de anteontem, mas o ataque de hoje. Em que direção vamos? Verificar em que hora estamos vivendo. Estamos entendendo? Verificar em que hora estamos vivendo. Em que livro nós podemos buscar? Acabamos de ver o profeta de Deus mencionar para nós o único livro em que podemos consultar a Deus é a Bíblia. E a Bíblia é um profeta. Amém? A Bíblia é um profeta. E estes eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós. E um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás sem nada. Seremos pegos, selados na marca da besta, antes que saibamos. Agora, e com paciência temos de esperar por isso, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era, porque isso prediz para nós. O autor fez isso antes, e esperamos vê-lo fazer isso novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista. Estamos vivendo na era da noiva. Isso nos interessa? Amém? Estamos vivendo na era da noiva. Pronto. O chamado trazendo de volta para Deus, através de um canal em que Ele prometeu trazer isso de volta para dentro. Ele prometeu fazer isto. Há um canal que foi predestinado por Deus para que sua igreja pudesse passar por ele. Predestinado. Deus está nisto. Deus está interessado pela sua igreja, pela sua noiva. Mas como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar a sua própria interpretação a ela por meio de teologia e não creem na vindicação de Deus, a saber, na interpretação de Deus. Não o que eu digo, não o que alguém diga, mas o que Deus prometeu e o que Ele faz, prova que é Deus fazendo sua própria interpretação da sua palavra. Deus é seu próprio intérprete. Mas nós estamos vivendo em dias em que todos querem interpretar a palavra de Deus, mas não conseguem.
Não tem como. O profeta de Deus vem e diz: Deus é seu próprio intérprete. Agora veja onde nós estamos, irmãos, igreja. Onde Deus tem nos canalizado, onde Deus tem nos colocado, pela sua predestinação, pela sua eleição, a participar daquilo que foi, pela presciência de Deus, antes da fundação do mundo, predestinar cada passo do seu povo, predestinar tudo. Mombrana chega a dizer que Deus sabe até quantas vezes uma pulga pisca os seus olhos no dia. Porventura não estaria cuidando da sua igreja? Porventura não estaria cuidando do seu povo? Somos um dos tais? Amém. Predestinação não se explica. Eleição não se explica. Mas pergunte a um eleito o que significa ser predestinado. Pergunta para um eleito o que significa ser eleito. Não se explica, mas pergunte para ele. Pergunte para ela. Pergunte para você mesmo. Pergunte, pastores, para você mesmo o que significa ser predestinado, eleito por Deus desde antes da fundação do mundo. O maior milagre para com o eleito foi Deus colocar o nome dele no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Primeiro milagre de Deus antes da fundação do mundo para com o eleito foi colocar o nome dele escrito lá no livro da vida do Cordeiro. Ei, coisa boa, né? Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 83. A história de uma águiazinha, que o Mombrana conta aqui. Você é essa águiazinha? Amém? Por eleição? Por predestinação? Não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Frequentemente, conto minha pequena história de uma águiazinha. Como o fazendeiro pôs a galinha para chocar uma vez, e ele tinha, espero que isso não lhe pareça sacrílego, mas um fazendeiro colocou uma galinha para chocar e ela faltava um ovo para completar a quantidade para chocar. Duvido que alguém aqui saiba qual o número de ovos para chocar uma ninhada. De quantos consiste? Mas, de qualquer maneira, faltava-lhe um ovo. Não tinha o suficiente. Deste modo, ele roubou do ninho da águia. Ela tinha 2 ovos. E ele colocou o ovo sob a galinha. Quando aquela águia saiu da casca do ovo entre todos aqueles frangos, ele era uma ave esquisita. Ele não conseguia entender o carcarejo da galinha. Não falava como ela queria ouvi-la falar. E ela ciscava no curral e comia do curral. Isso não era alimento para ela. Ela era um patinho feio entre eles. A galinha cacarejava e ela não entendia. Não entende mesmo, não.
ela ia nessa direção e comia isso e comia aquilo. Ela não entendia nada, de modo que um dia sua mamãe, ou mãe, melhor dizendo, para vocês, assim de qualquer maneira, ela, sua mãe, sabia que tinha 2 ovos. Olha a predestinação. E somente um deles estava ali. Ela foi em busca do outro. Ela circuncidou cruzou a região e finalmente ela sobrevoou o curral. Ela viu lá embaixo, seguindo aquela velha galinha. Ela gritou: Júnior! Júnior! Você não é frango, você é águia. Isso soou certíssimo para ele. Isso soou certíssimo para cada um de nós. Você entende isso? Estamos entendendo isto? Isso soou certíssimo para ele. Por quê? Vamos ver a resposta? Ele era a águia para começar. E quando um homem ou uma mulher tem se sentado sob credos e religião fria e formal, se ele está ordenado para ser filho de Deus, como era eu, como era cada um de nós, e vê a palavra de Deus ser pregada em seu poder, 28 anos falando de mim mesmo, ouvindo a palavra de Deus ser pregada neste lugar. Programa Fé para Vencer. Como tem falado conosco no longo destes anos, irmãos. E veja o resultado. Olha aí o resultado. Olhe para o lado. Olhe para o seu irmão. Olhe para a sua irmã. E veja se ele ou ela não é a águia de Deus. As águiazinhas de Deus. Que foram predestinadas. Que foram predestinadas por Deus desde antes da fundação do mundo. Não fui eu, não foi ninguém. Ninguém teria capacidade de fazer algo por essa pessoa aqui, que não entendia nada de Deus, mas quando chegou a hora daquela voz de Deus ser soada, a voz do Espírito, a voz de Deus, chamando a águiazinha para cumprir os propósitos de Deus, automaticamente aquilo que já estava lá dentro, que ele fez, o que ela fez, deu um salto. Deu um salto para Atos 2:38. Fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o resultado de Atos 2:38. Daquele salto de São Mateus 28:19. Deus veio e falou comigo: meu filho, dê um salto. Dê só um salto a mais. Você vai ver tudo. Você vai conhecer tudo. E as mensagens do profeta, 7 eras, Cristo, mistério de Deus revelado, véu adentro, e assim por diante.
E a gente foi comendo aquilo, nutrindo daquilo. Cada um de vocês tem a mesma experiência. O que era aquilo? Era Deus. Foi Deus. Do contrário, nenhum homem faria o que foi feito. Era Deus em Noé. Era Deus em Paulo. Era Deus em Abraão. Tem sido Deus em seu povo, em sua gente hoje. Porque a sua própria natureza ama a palavra de Deus. Não me importa que qualquer outra pessoa diga. Não importa. Quando ele vê a palavra de Deus ser manifestada, ele voa para ela, porque ele é uma águiazinha, por natureza. Por natureza. Enquanto continuavam a dizer, ele disse: mamãe, vou me levantar daqui? Vou me levantar daqui? Eu estou aqui neste lugar, uma coisa esquisita, que tudo é diferente. A águia mãe já estava sobrevoando, procurando o seu filhote. E ele disse: apenas dê um salto, e eu apanharei. Assim fez Deus. Assim ele fez. Eu jamais poderia estar neste lugar. Você jamais poderia estar neste lugar. Vamos valorizar. Vamos lutar. É hora. É momento. Porque o que Deus tem nos dado no longo destes anos não é nada menos que para essa hora que estamos vivendo. Para esta hora que tem chegado. E essa é a única coisa que você tem de fazer, é dar um salto. Um salto para Deus. Uma promessa. Senhor Jesus, eu creio em Ti de todo o coração. Eu creio na mensagem da hora. Vamos dizer todos: eu creio na mensagem da hora. Eu a vejo confirmada e sei que está certa. Salte. Mamãe o apanhará. Não se preocupe. Você é águia. Ela estará ali. Ela estará ali, mesmo para recebê-lo. Agora, nós compreendemos que estamos vivendo num tempo tremendo e num grande tempo. Mas quando as verdades dessa Bíblia, crentes têm visto isso ser vindicado, a própria vindicação dela é a evidência de que Deus está nela. Amém? Absolutamente. É então que a palavra prometida de Deus prometeu, é dada a conhecer, a semente brotou, e eles a veem e creem nela. Outros simplesmente não conseguem vê-la. De qualquer maneira, eles se sentarão e olharão para ela, mas que Deus nos abençoe. Amém?